Se você é como eu e já tentou várias vezes e a maioria dessas vezes você fracassou em alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos, alcançar aquele emprego, aquela coisa que você quer tanto e parece que demora, anos passam, você ainda não atingiu aquilo que você tanto quer. Isso também já aconteceu comigo e eu vou ser muito honesta com você. Esse vídeo não estava programado, eu tô no meio de uma mudança e eu já gravei os vídeos até o final do ano, porém eu vou incluir esse aqui ainda esse ano, porque eu tive o sonho mais estranho da minha vida há 2 dias atrás, e eu tô mais ou menos há 2 dias processando isso aqui, e eu preciso simplesmente falar porque eu sinto que é uma mensagem. Antes de te explicar o porquê que você tanto quer tá demorando tanto, eu quero te contar um pouquinho desse sonho, rapidinho mesmo. Foi muito estranho. Pensa que é você, né? E aí tem uma outra pessoa do lado, essa pessoa não tem um rosto, eu não consigo me lembrar do rosto dessa pessoa, era mais uma voz do que uma pessoa. E aí tem uma esteira. E nessa esteira eu conseguia ver 7, 8 anos atrás. E ali estavam todos os meus sonhos, tudo que eu queria 8 anos atrás, mais ou menos, as pessoas que estavam na minha vida. É como se a sua vida estivesse passando em uma esteira, certo? Todos os seus planos de vida, todos os seus pensamentos, até aqueles pensamentos mais profundos que você nunca compartilhou com ninguém, estão nessa esteira. E quando essa esteira tava passando nesse sonho, essa voz falava: isso aqui você não devia ter feito, isso aqui, que bom que você fez. Aí os planos futuros, porque como a esteira tava passando, também tem as ideias e os meus planos futuros. E aí essa voz tava falando: você não deve fazer isso aqui. Eu tive uma ideia de um negócio esses dias, e essa voz nesse sonho falou que eu não deveria seguir adiante com essa ideia, mas seguir uma outra ideia. E esse foi o sonho. Mas pra ficar mais doido ainda, eu tô terminando de ler este livro aqui, certo? E nesse livro, eu abro a página pra ler o livro. Depois de eu ter acordado desse sonho, eu gosto de fazer a minha leitura geralmente nas primeiras horas da manhã. E no que eu abro a primeira frase, cara, olha só, em inglês, né? Everything on earth has its own time and its own season. Tudo na Terra tem o seu próprio tempo e a sua própria estação. Que assim, não é possível. E aí, nesses últimos 2 dias, pensando sobre esse sonho, sobre o que eu li depois nesse livro a seguir, eu resolvi fazer esse vídeo. Você não consegue ver, mas eu tô literalmente arrepiada. Como se várias peças estavam soltas e parece que eu encontrei essas peças nesse quebra-cabeça com esse sonho, com esse capítulo desse livro pra poder fazer esse vídeo aqui, na qual eu vou te compartilhar 8 lições, 8 mensagens no porquê tá demorando, porquê que as coisas levam o seu próprio tempo. E eu aprendi isso também, no caso eu juntei com as peças desse quebra-cabeça, sobre todas as coisas que eu vivi nessa esteira, nesses anos, pra poder tá aqui hoje e falar isso pra você. Primeira coisa é que nós somos aprendizes lentos. A gente demora pra aprender as coisas. E as lições que a gente tem que aprender a cada diversidade, a cada problema que acontece na nossa vida, essas lições, esses problemas, no caso, elas vão continuar aparecendo até que a gente aprenda essa bendita lição. Eu tive que passar por sei lá quantos relacionamentos ruins pra hoje eu ter um relacionamento bom, porque olhando pra trás, eu não tava aprendendo com aqueles relacionamentos, eu simplesmente entrava e saía de um relacionamento numa frequência, eu diria, com tanto quanto ativa, e eu não tinha tempo pra entender o que tinha acabado de acontecer e aprendido com aquilo. Em vez disso, eu entrava em outro relacionamento e o que acontecia? Eu cometia os mesmos erros, os mesmos problemas aconteciam. E isso me fez perceber que nós somos aprendizes lentos. E sim, a gente precisa às vezes aprender a mesma lição 20 vezes, 40 vezes, 50 vezes, até que realmente entre no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas veias, pra que a gente não faça de novo. É muito fácil a gente esquecer as coisas. Essa que é a verdade. Então, às vezes, a gente aprende alguma coisa, ou ouve alguma coisa, ou, por exemplo, você aprendeu alguma coisa aqui no meu canal do YouTube. Porém, porque talvez seja a primeira vez que você ouviu isso, você vai ter que ouvir de novo. E eu também percebo isso com filmes e com livros. Por exemplo, se eu tivesse lido esse livro aqui, tá? 5 anos atrás, eu já teria esquecido metade das lições aqui, porque talvez eu não teria maturidade suficiente pra entender o que tá nesse livro. Assiste o filme A Procura da Felicidade. Eu assisti o do Will Smith, eu amo, é um dos meus filmes favoritos. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, acho que eu tinha uns 12 anos. Depois eu assisti de novo com 15. Depois eu assisti de novo com 16. Depois eu assisti é um filme que eu assisto quase todos os anos. Depois eu assisti nos meus 20. Caramba! Quando eu assisti ano passado, a última vez que eu assisti esse filme com 23 anos, nem parecia que era o mesmo filme. Então, um dos motivos pelos quais
Se você quer levar tempo, é porque você demora pra aprender as coisas. Segundo motivo, a gente precisa desaprender várias coisas. Putz, essa aqui é muito verdade. Eu tive que desaprender tanta coisa sobre mim, tanta coisa que eu achava que era certa sobre o mundo, tantos valores que estavam enraizados em mim que não foi nem eu que coloquei eles aí, foi por conta da minha criação, por conta dos valores dos meus pais, pela forma como os meus pais também foram criados, tudo fica se repetindo muito. Então, quando eu olho pra trás, eu percebi que eu tive que desaprender muito. A maioria dos nossos problemas, a maioria dos nossos maus hábitos não surgiram da noite pro dia. Você não começou a gostar de determinada coisa do nada. Você precisa se despedir do seu velho eu. E isso é muito louco, porque esse ano foi uma grande despedida do meu velho eu. Eu gosto de dizer isso, porque e foi uma transição muito louca. Eu diria que essa transição tá completa agora, mas foi muito estranho, porque eu tinha maus hábitos. Eu bebia bastante, eu festava bastante. Uma vez que eu parei pra pensar, por que eu tô bebendo tanto assim? Gente, eu nem gosto de álcool, tá? Eu não gosto de álcool. E muito menos quando eu acordo, o efeito do álcool na minha cabeça. Eu tenho enxaquecas horríveis. A minha ressaca, ela não é de algumas horas, ela é o próximo dia inteiro. E eu não gosto de beber. Eu não gosto do gosto. Tem uma bebida em específico que eu gosto, duas na verdade. Mas quando eu tava saindo, eu nem tava bebendo essas bebidas. Até porque elas são mais difíceis de encontrar. Eu posso até compartilhar aqui com você, que é o whisky e o White Claw. O White Claw não está patrocinando esse vídeo, mas eu amo eles. Enfim, continuando. E é muito difícil encontrar essas duas bebidas, o whisky eu gosto de beber. Então, eu saí pra beber cerveja, eu nem gosto de cerveja. Aí eu comecei a me perguntar, por que eu tô bebendo isso aqui mesmo? Aí eu comecei a parar. Porém, não foi algo que eu tive uma transição, não, foi tipo assim, bom, não vou mais beber. E parei de beber. E eu diria que eu gostei muito disso, assim, porém, chegava sexta-feira à noite, chegava sábado à noite, e como era um hábito tão enraizado, eu saí todo final de semana, e quando eu não tava saindo no final de semana, eu ficava com saudade desse meu antigo eu, porque na minha cabeça aquilo era divertido, porque alguém um dia me falou, ou eu assimilei que diversão está associada a beber e festar, mas não necessariamente. Comecei a encontrar diversão em outras coisas, por exemplo, diversão em ler, diversão em hábitos que são muito mais saudáveis e fazem sentido pra mim. Eu não tô dizendo que você tem que parar de sair, parar de beber como que eu fiz. Eu só parei pra refletir que aquilo não fazia mais sentido pra mim. Talvez faça sentido pra você e você tem os seus motivos também. Pare e reflita se os hábitos que você tem hoje realmente faz sentido. Porque eu tive que me despedir desse meu antigo eu e eu hoje, depois de meses e meses e meses sem ficar saindo, bebendo na frequência que eu fazia antes. Não é que eu não saio e não beba mais. Acho que a última vez que eu saí foi no início de novembro. E agora eu vou sair também esse final de semana, inclusive, pra celebrar as festividades de final de ano. Mas nessa frequência faz muito mais sentido pra mim. E agora eu realmente me divirto e gosto. Porque agora eu tô alinhada com a forma que eu penso e a forma como eu ajo. Terceiro ponto. Eu diria que as coisas levam bastante tempo também, porque a gente demora a admitir pra gente mesmo que a gente tem medo de encarar a verdade sobre nós mesmos com humildade. Eu falo por experiência própria, mas você precisa se olhar no espelho e ser sincero com você mesmo. Por exemplo, eu tive que me olhar no espelho esse ano e falar o seguinte pra mim: Paty, você não sabe administrar suas finanças. Sendo muito honesta aqui, até é meio desconfortável falar isso, mas é verdade. Eu sempre quis fazer mais dinheiro, porém, eu não sabia o que fazer com mais dinheiro. Eu não sabia o que eu deveria investir, como que eu deveria fazer o meu dinheiro, fazer mais dinheiro, inclusive. O tempo já mudou aqui na Escócia, como sempre, né? Tem um sol, tem uma nuvem, aí fica tudo escuro. Vocês já estão acostumados aqui no canal, sabe que eu moro na Escócia, então se acostumem com a luz do vídeo sempre alterando, pelo menos enquanto a gente estiver aqui nessa casa ainda. Estamos de mudança e é algo que eu sei que eu tô quebrando aqui agora um pouco da trajetória do vídeo, mas eu vou começar um novo canal, um canal de vlogs, eu vou deixar aqui embaixo pra você se inscrever. Mas continuando então, gente, é preciso que você aceite essas verdades de você mesmo. É preciso que você se olhe no espelho e seja honesto, com humildade. E sem enfrentar isso, não tem crescimento. E sem crescimento, tudo que você quer vai levar ainda mais tempo. Você provavelmente não tem sido verdadeira consigo. Provavelmente você não tá sendo quem você é agora. E se você não é quem você é, se você não tá alinhada com as suas vontades, os seus desejos, os seus valores, gata, vai demorar ainda mais.
Número 4. As coisas levam tempo porque crescer dói e assusta. É muito mais fácil você continuar fazendo exatamente o que você está fazendo agora. É muito mais fácil e confortável você viver nessa zona ilusória de conforto que você acha que tá fazendo sentido, mas não tá. É muito mais fácil você continuar com os hábitos que você já tem hoje do que criar novos. E por que crescer dói e assusta? Porque não há crescimento sem perda. A perda do seu antigo eu, a perda desse bando de gente que não faz sentido na sua vida, que não acrescenta nada, os amigos âncora, a perda desses hábitos que não te levam nem pra frente nem pra trás, você continua estagnada vivendo nesse estilo platô, e não há perda sem dor. Quando eu decidi que eu queria mudar, quando principalmente esse ano, doeu no início dizer não pra aqueles amigos que estavam me convidando pra beber e festar todo final de semana. Doeu, não foi fácil. Não foi fácil. Assim, não foi da noite pro dia. Claro que hoje eu tenho muito paz com essas decisões que eu tomei, mas naquele momento não foi fácil. E isso também pode ser um dos motivos pelos quais os seus planos, os seus objetivos estão demorando mais do que o normal. Número 5. Você precisa confiar no tempo das coisas. Pode ser no universo, pode ser em Deus, pode ser em você mesmo, no que você tiver crença, mas é muito importante ter fé. Eu escrevi isso no meu livro, a importância de ter fé. Não importa na fé no quê, mas é importante que vocês tenham fé. E você ter fé e acreditar que tudo tem o seu tempo perfeito, de que a gente vive no mundo perfeito, é a forma como eu gosto de pensar. Tudo tem um porquê, nada é por acaso, não existe coincidência. Eu penso e acredito, e a minha fé vai em cima disso. Faz com que eu acredite no tempo das coisas. E você confiar no tempo das coisas, confiar que tudo tá agindo e tá acontecendo da forma que deveria ser. Por exemplo, você não tinha esse conhecimento que eu tô te passando nesse vídeo antes porque talvez você não tava preparada pra ouvir. Eu não conheci esse livro antes, 5 anos atrás, porque eu não tava preparada para as lições que ele ia me ensinar. Eu não tava preparada para entrar no relacionamento anos atrás com meu parceiro porque eu não tava pronta. Tudo acontece da forma que deveria acontecer, no seu perfeito estado. O motivo pelos quais as coisas não aconteceram antes é porque você não estava pronta. Você não tinha passado por esses outros passos que eu tô compartilhando nesse vídeo. E assim como existem, e esse aqui é uma mensagem desse livro agora, assim como também existem estações da natureza, por exemplo, a primavera, o verão, o inverno, existe também na nossa vida, a gente passa por essas estações. E às vezes você vai ter períodos super curtos de intenso crescimento, como a primavera, onde as flores simplesmente, brotam. E a gente também passa por um momento de estabilização e teste, que é o outono e inverno. E quando a gente estiver passando por muito problema, quando a gente estiver se questionando muito por que isso não tá dando certo, por que isso não tá dando certo, é porque provavelmente não era pra ser, tá? Essa que é a verdade. E quanto mais você aceitar que as coisas já estão desenhadas da forma perfeita, você tiver essa fé que tudo tem o seu tempo, nossa, a vida até fica mais leve. E não pensa que nada tá acontecendo, principalmente se repetitivamente parece que todos os seus dias são iguais, todos os seus anos são iguais. Não pensa que nada tá acontecendo. O universo, Deus, você tá preparando o solo para você receber. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E você precisa confiar e você precisa acreditar. E eu sei que é complicado você acreditar isso da noite pro dia. Eu também demorei. Eu acredito que foi esse ano, meses, esses últimos meses que eu comecei a ver que tudo realmente faz sentido. Eu não tava preparada antes. Que vai pro meu próximo ponto, número 6. E por que eu descobri isso, eu tive essa realização? Porque este ano também eu comecei a anotar um diário das lições aprendidas através do journaling. Não comecei a anotar, tipo, um caderninho separado para essas lições, não. É através do meu journaling. Vou deixar o link também aqui embaixo do treinamento, tudo sobre journaling, para você também aprender sobre essa técnica poderosa e começar a implementar. Tem meu template que eu uso bonitinho, tá aqui embaixo. E outra coisa, você não precisa viver uma adversidade para aprender naquele momento sobre o que aconteceu. Não, eu demorei 6 meses para entender meu último término, que foi um dos mais difíceis, porque eu tava anos com aquela pessoa. Você pode parar agora, ir no journaling, por exemplo, e escrever o porquê que você acha que não deu certo, ou as lições que você aprendeu naquele relacionamento, ou as lições que você aprendeu fazendo aquele trabalho que você odiava, as lições que você aprendeu com seus pais, o que esses ensinamentos, essas adversidades ensinam sobre você, sobre a sua vida e sobre seus relacionamentos. É muito importante você colocar, escrever, tirar daqui, colocar em algum lugar, sabe? E isso não te ajuda só a lembrar, mas também a compartilhar com as outras pessoas, passar essas lições adiante. É muito dos vídeos que eu faço aqui. E também reaprender,
relembro daquela primeira coisa que eu falei aqui nesse vídeo, que nós somos aprendizes lentos e às vezes a gente tem que ler de novo, ver de novo, escutar de novo. E se você tem isso registrado em algum lugar, fica muito mais fácil. Número 7. Seja paciente consigo mesma. Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia a gente quer um seminário, um vídeo, um workshop, um isso, um aquilo para solucionar um problema que tem níveis e níveis e níveis profundos. A gente quer o atalho, a gente quer a resposta rápida, a gente quer que todos os nossos problemas se resolvam em um dia às vezes. E você precisa ser paciente consigo para desaprender essa forma de pensar, porque essa não é a realidade. E por essa não ser a realidade, e você sentir que você precisa dessa rapidez, faz com que você ache que tudo demore muito tempo, faz com que você não acredite em você mesma. Isso também faz com que a sua energia seja uma energia ruim. Já viu que no decorrer desse vídeo, os motivos pelos quais as coisas levam tempo, e você precisa fazer a sua parte de ser paciente consigo, se acolher nesses momentos nos quais os seus pensamentos começam a ser muito negativos, e entender que o seu crescimento, os seus sonhos, os seus objetivos, eles acontecem de forma gradual. Não existe uma coisa que acontece da noite pro dia. Essa foi uma história que nos foi contada, não sei por onde, não sei por quê, que faz a gente acreditar que tudo é fácil. Nada é fácil. As coisas são simples, mas elas não são fáceis. E existe sim a diferença entre o simples e o fácil. Crescimento e maturidade é algo que acontece gradualmente. Não tem como você viver uma transformação da noite pro dia. Vamos pro último ponto, número 8, que foi uma revelação que eu tive nesse sonho. É que você não pode se desencorajar. Você não pode, você tá proibida de desistir. Se você quer muito algo, se você tem um sonho grande que parece ser grande, mas não existem sonhos tão grandes que você não possa alcançar, porque se você pode sonhar, você pode pensar e você pode agir. Então eu te proíbo de desistir das coisas que você quer fazer. E entender o porquê que as coisas demoram tanto faz parte disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo.